Tem um bug aí. Durante esses 2 meses a gente tentou construir obras em diversos formatos, tudo falando sobre o código. Aí quando você entra aqui na exposição, ela tem mais ou menos uma narrativa, que é como você vai pegar todo o processo do que a gente construiu. Então assim, é importante ter essa leitura do início, de como a gente chegou no resultado, que são essas esculturas, e na segunda sala. O que é que o código tem a ver com tecnologia e com os computadores? O código binário, ele é um código muito mais simples do que o código decimal, que é o que a gente usa, que a gente tem 10 algarismos, né? 0, 1, 2, 3 até o 9. Então eles usam o código binário, que são só 2 números, porque é mais fácil de computar. Então o computador pode fazer mais contas mais rápido do que se tivesse mais algarismos. Por isso que a capacidade de processamento é muito rápida. Estudou primeiro o código, foi escrevendo os números, depois a gente converteu o código para um padrão gráfico. Então se cada número fosse um quadradinho, como um pixel de uma fotografia. O binário, que é a base das operações realizadas pelo computador, que o computador tem a linguagem, mas na verdade ele é um equipamento eletrônico, então é um circuito que está passando energia por aqueles caminhozinhos, né? Então, trocando os números, no caso 0 e 1, quadrado preto e branco, e eles viram que formavam um padrão, que eles podiam construir várias coisas com esse padrão. A entrada ou a saída de energia dentro do circuito é que faz a escritura. Toda vez que você escreve, na verdade a energia passando por dentro do circuito, pelos caminhos, e ela passa por aqui ou não, passa ou não, passa ou não. E aí ele vai escrevendo 0, 1, 0, 1, 0, 1. Mais básico do que as linguagens do computador é como acontece essa conversão da energia passando pelo circuito, como é que isso é transformado em comunicação, em linguagem. É o código completo. Um byte é a combinação de 8 bits, que é cada ponto aqui, forma um byte. Tem um alfabeto, que é o A, B, C, D, E, F. Só que a gente tem as línguas, né? Por exemplo, o português e o francês, mas todas usam o mesmo alfabeto. Todas as linguagens de computador usam o alfabeto, que é esse código binário, mas cada linguagem é diferente. Segue um padrão, que é aqueles quadradinhos mínimos, e eles vão crescendo, 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 até completar a base aqui. A gente foi recortando algumas sequências e trabalhando com painéis que eram com pastilhas de azulejo. E a gente resolveu trabalhar a intervenção urbana e geográfica da cidade. Uma coisa de você ir num local que é privado, mesmo sendo público, não te pertence, e você ir colocar uma obra, sobrepor ela, então é uma intervenção. Tá, mas o que é que tem a ver os trabalhos do código e a cidade? Como é essa geografia, essa espacialidade da cidade? Começou a pensar uma relação entre o fluxo de informação que tem no computador e como ele passa pelos caminhos, e como relacionar isso ao fluxo das pessoas na cidade. Goiânia tem uma característica bem interessante, que é essa lógica dos terminais. Para a Praça Cívica, eu tenho que ir para um terminal mais próximo à minha casa, para depois pegar um ônibus para ir para outro terminal. A gente passou muito tempo tentando conseguir autorização para colar dentro dos terminais. Eles não deram autorização. Mas, sim, mas a cidade é um território público, a gente pode se apropriar do espaço que a gente vive. Assim. Mesmo eles não dando autorização, eu acredito que isso é uma apropriação, é um ato legítimo. A gente não conseguiu autorização, eles têm que colar de noite. É uma conquista de território. Você coloca um trabalho lá, mas as pessoas podem retirar. Algumas, inclusive, já foram retiradas da cidade. Aí que tiraram, foi? Alguns lugares eles arrancaram, outros estão lá ainda. Vai ter um mapa e aí vocês vão poder localizar onde é que os painéis estão localizados na cidade. O vídeo é um registro e mostra os locais. Então, nós estamos na Praça Cívica, que é o epicentro de Goiânia. Outra coisa que a gente está trabalhando é com o QR Code, é um novo código de barras. Então existe um programa que é o que você converte qualquer informação, e aí essa informação se transforma nesse código, e uma pessoa com o celular pode baixar, tira uma foto do código, e aí esse código vai se transformar na informação. Um Colom fixou um lamb dizendo assim, ó, para ter mais acesso à informação, acesse o site, ou
fotografe QR Code e descubra. E para a pessoa também acessar o que é isso. E quando você passa por um ponto, você fica meio... não é nada. Mas à medida que você vai andando pela cidade, vai vendo vários, isso acontece em vários lugares, você já começa a se perguntar o que é isso. E as esculturas que a gente fez, pronto, a gente estava trabalhando com painel, que é uma representação bidimensional do código. A gente pensou, tá, mas a gente pode fazer coisas tridimensionais, partir para uma coisa mais palpável, então a gente fez as esculturas. E aqui nos títulos dela tem um QR Code, então se você fotografar... As pessoas têm a impressão de que tecnologia é o mundo virtual, são os computadores, quando na verdade tecnologia é quando você cria um método ou alguma ferramenta para te auxiliar alguma coisa. A invenção do fogo foi a primeira grande revolução tecnológica. A escrita foi uma revolução tecnológica. O martelo é uma tecnologia, uma máquina de escrever. Como é que a gente vai falar que tecnologia está aí desde sempre e que essas novas tecnologias, na verdade, é uma repetição de uma busca do homem por facilitar a sua vida, por deixar no computador, na internet, tudo ali funciona como uma cópia do mundo real. Saindo do mundo real para ir para o mundo virtual, mas aquilo ali fosse uma cópia mesmo desse mundo que já existe. Então a gente começou a dizer assim, na verdade, essa grande revolução tecnológica não é uma grande revolução tecnológica, porque não existe nada realmente de diferente que foi criado. Criar uma torre com um código, a gente lembrou da história da Torre de Babel. E essas histórias bíblicas é um mito, é uma história que foi inventada para querer se dizer alguma coisa. Numa época onde todo mundo falava a mesma língua e que a sociedade estava super desenvolvida, no auge da arquitetura e das ciências, da matemática, e eles queriam chegar até Deus. Então o objetivo era construir uma torre que chegasse até o céu para que eles pudessem alcançar Deus. E Deus ficou irado com a empáfia do homem em querer se igualar a ele e confundiu-lhes as línguas para que eles parassem a torre. Então isso é uma história que foi criada para dizer como é que o ser humano se espalhou pela Terra, cada um desenvolveu uma língua diferente. Se hoje em dia todo mundo usa esses ambientes virtuais e de certa maneira quando a gente está escrevendo em código binário, é como se todo mundo estivesse falando a mesma língua. E se a gente está criando um mundo, a imagem e semelhança do que já existe, então é como se ele estivesse construindo uma nova torre de Babel. Fez um vídeo que é isso, é um arquiteto escrevendo em código, como se fosse um programador, e construindo essa torre e a gente pilhando os tijolos. Aqui nos próximos dias vocês possam ver com calma. Qualquer dúvida, os meninos também que participaram da residência, eles sabem explicar porque eles pegaram todo o processo.